Olá, meu nome é Vanessa Yukari Kajihara, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise Estatística da Reforma a Vapor do Etanol para a Produção de Hidrogênio. Também fazem parte do grupo de pesquisa a doutora Aline Domingues Gomes, a professora doutora Isabela Dancini Pontes e o professor doutor Marcos de Souza. A WWF define como desenvolvimento sustentável o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Dentro desse contexto, a Organização das Nações Unidas criou em 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é um plano de ação para que os países alcancem o desenvolvimento sustentável, sendo indispensável a erradicação da pobreza, o fortalecimento da paz universal e a concretização dos direitos humanos de todos. Esse plano, conhecido como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, consiste em 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030. Um desses objetivos, o objetivo 7, é o de assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, com uma maior participação de energias renováveis e mais eficientes na matriz energética global. Uma forma eficiente de produção de energia são as células combustíveis movidas a hidrogênio. Células combustíveis são bastante versáteis, podendo ser utilizadas tanto em grandes empreendimentos como abastecimento em usinas de energia, como em pequenos eletrodomésticos, como computadores pessoais. Essa tecnologia converte a energia química da molécula em energia elétrica e térmica, liberando apenas água. Em termos energéticos, a molécula de hidrogênio produz 2 vezes mais energia por massa em comparação com combustíveis convencionais, possuindo uma densidade energética de 140 MJ por quilo. Além disso, desde 2018, há aumento do interesse no desenvolvimento de células combustíveis de hidrogênio voltado para a indústria automobilística. O gás hidrogênio pode ser obtido de diversas fontes, sendo o processo que utiliza etanol uma alternativa menos poluente. Como nós podemos ver na figura, quando o etanol é obtido a partir da biomassa, o processo de produção de hidrogênio tem geração líquida de CO2, quase nula, uma vez que a biomassa absorve o CO2 da atmosfera para o seu crescimento. Além disso, outras vantagens do etanol é que ele é renovável, possui fácil transporte e manuseio, é de baixa toxicidade, é biodegradável, além de ser livre de substâncias como o enxofre. Além disso, segundo a Associação de Combustíveis Renováveis, o Brasil se destaca no cenário mundial da produção de etanol. No ano de 2020, o Brasil foi responsável por 30% da produção do biocombustível, atrás apenas dos Estados Unidos. Por isso, essa forma de produção é interessante para que o país avance no cumprimento da Agenda 2030 em termos energéticos. Um dos processos de produção de hidrogênio a partir do etanol é a reforma a vapor do etanol, que é um processo que inclui diversas reações paralelas, sendo encontradas na literatura diversas propostas de mecanismo, além da possibilidade de ocorrência de reações indesejáveis, levando, por exemplo, à formação de coque, o qual é um dos fatores responsáveis pela perda de atividade catalítica. Além disso, diferentes variáveis podem influenciar na produção de seletividade do hidrogênio. Por esse motivo, é necessário determinar variáveis que exercem influência significativa no processo de produção, a fim de se obter uma tecnologia de fabricação de hidrogênio mais eficiente. Isso posto, esse trabalho teve como objetivo a aplicação de técnicas estatísticas para a determinação de fatores de influência no processo de produção de hidrogênio por reforma a vapor de etanol. A metodologia consiste em 3 passos, de preparação do catalisador, a reforma a vapor do etanol e a análise estatística. O catalisador utilizado foi cobre-níquel, suportado em nióbio com 1% de cobre e 5% de níquel em pellets. O suporte de nióbio foi preparado a partir da calcinação do ácido nióbico em uma mufla com temperatura programada em 30 minutos a 100 graus Celsius, 1 hora em 200 graus Celsius e 4 horas em 500 graus Celsius. A síntese dos catalisadores em pó foi realizada por impregnação úmida. Por fim, com o catalisador em pó foram feitas pastilhas em prensa hidráulica, que foram maceradas e peneiradas com granulometria entre 0,85 e 0,35 milímetros, dando então origem ao catalisador pelletizado. A reforma a vapor do etanol foram realizadas
em reator de leito empacotado com 20 cm de comprimento e 2,64 cm de diâmetro, como mostrado na figura. Para os testes, foram utilizados catalisador e vidro borosilicato de mesma granulometria para preencher o volume vazio do reator. Os testes catalíticos foram realizados a temperatura de 450 graus Celsius, pressão atmosférica e razão molar de água ionizada e álcool etílico absoluto na mistura reagente igual a 10:1. A velocidade espacial horária máxima, ou WHSV, como vai ser chamado nesse trabalho, foi variada em 30, 40 e 50 decímetros cúbicos por hora em gramas de catalisador, e o tempo total de reação foi de 5 horas, sendo analisadas amostras dos produtos a cada 1 hora. E para a determinação do teor de coque formado na reação, foi realizada a análise de oxidação à temperatura programada. O produto gasoso e o produto líquido foram analisados por cromatografia. A corrente líquida de saída do reator foi analisada quanto ao seu conteúdo em éter, acetaldeído, acetona, etanol e água, enquanto na corrente gasosa foram analisados teores de hidrogênio, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, eteno e etano. A influência dos fatores WHSV e o tempo de reação foram analisados para a produção de hidrogênio, monóxido de carbono, eteno e metano. Isso porque, enquanto o hidrogênio é o produto desejado, os outros são citados na literatura como precursores da formação de coque. Foi gerada a tabela nova para verificar se a variação dos fatores exerce influência significativa na produção de hidrogênio, metano, monóxido de carbono e eteno. A influência do tempo de reação foi analisada na produção de coque, utilizando a nova de um fator. Em todos os testes catalíticos, o nível de significância utilizado foi de 5%. A análise estatística foi realizada utilizando linguagem R, na versão 4.3.1 e em sistema operacional Windows 11. A via principal de produção de hidrogênio a partir da reforma a vapor do etanol pode ser vista no slide, e apresenta 3 reações: a desidrogenação do etanol, a reforma a vapor do acetaldeído e a reação de deslocamento H-gás. Além dessas, podem ainda ocorrer reações paralelas, tais como a metanação e a decomposição de acetaldeído e a desidratação do etanol, por exemplo. Dos produtos analisados, éter não foi encontrado em nenhum dos ensaios, enquanto acetona foi encontrada apenas na reação com WHSV de 30 decímetros cúbicos. Além deste, para o WHSV de 50 decímetros cúbicos por hora grama de catalisador, o etano e eteno não foram formados. Desses produtos identificados, esses gráficos apresentam o perfil de vazão molar em função do tempo do hidrogênio, monóxido de carbono, metano e eteno, com WHSV de 30, 40 e 50, respectivamente, e o tempo total de 5 horas. Dos compostos identificados na amostra, a concentração dos produtos tende a aumentar em função do tempo. É observado também que a concentração de H2 aumenta com o aumento de WHSV, sendo que no tempo de 5 horas foram observadas vazões de 0,0016, 0,0050 e 0,0061 para o WHSV iguais a 30, 40 e 50, respectivamente. As tabelas a seguir apresentam os valores calculados nas análises de variância realizadas para os resultados experimentais. Em todos os casos, é possível observar que o p-valor é menor que 0,05 apenas para o WHSV, e por esse motivo, então, apenas esse fator exerceu influência significativa na produção de hidrogênio, monóxido de carbono, metano e eteno ao nível de 5% de probabilidade. Dos produtos fornados, eteno, metano e monóxido de carbono reagem formando coque, segundo as reações apresentadas nesse slide. Já que a produção de coque é indesejada no sistema, foi realizado o planejamento fatorial multinível para análise de influência dos fatores, na formação desses subprodutos e também na formação de hidrogênio, o produto desejado. O gráfico mostra o perfil de concentração de coque depositado em função do tempo de reação. Esses valores foram utilizados para o cálculo da tabela nova de um fator, considerando o tempo como fator de influência na formação de coque, apresentada na tabela 6. Dado que o p-valor é menor que 0,05, então o tempo apresentou influência significativa no resultado,
sendo que a concentração de coque depositada no leito catalítico aumenta em função do tempo. A deposição de coque no leito catalítico pode causar o entupimento da estrutura porosa do catalisador, e também pode ser absorvido nos seus sítios ativos, diminuindo sua atividade. Por outro lado, no tempo analisado do planejamento, o fator não foi relevante para a alteração no vazão de hidrogênio, sendo possível então que o reator opere com 5 horas sem prejuízo na produção de hidrogênio. Dancini Pontes observou para o catalisador de cobre-níquel, para o mesmo catalisador, na verdade, que o coque formado é filamentoso, o qual retira o cristalito da interface com o suporte e desloca para a ponta. Nesse caso, nós não temos a desativação do catalisador, mas esses filamentos formados podem ser arrastados com o cristalito pela mistura reacional, podendo então ocasionar a perda da fase ativa do catalisador. Por outro lado, o aumento da concentração de coque acarreta também o aumento da resistência à passagem da mistura reacional no interior do próprio reator, causando entupimento, como foram observados experimentalmente ocasionais vazamentos no sistema reacional. E por esse motivo, esse é um outro fator que pode ser estudado como obstáculo a ser contornado para a produção de hidrogênio. Como conclusões desse trabalho, nós temos então que a análise estatística são importantes ferramentas para a determinação de como as variáveis de um processo influenciam na formação de produtos desejados. Com o planejamento fatorial multinível, nós podemos concluir que o tempo não teve influência significativa a nível de 5% de probabilidade na formação de hidrogênio, eteno, metano e monóxido de carbono, enquanto o WHSV teve. Com os resultados da nova de uma via, verificou-se que a deposição de coque é influenciada significativamente pelo tempo, mas não houve desativação catalítica, sugerindo que o coque do tipo filamentoso foi formado. O problema do coque filamentoso é que ele pode ser arrastado pela mistura reacional, carregando junto a fase ativa do catalisador. Isso sugere, por outro lado, que um fator que pode ser estudado em trabalhos futuros nesse sistema é a perda catalítica por arraste de coque filamentoso. Além disso, uma vez que o coque também é responsável pelo entupimento do sistema reacional, trabalhos futuros podem incluir o estudo da influência de concentração de coque, bem como de outros fatores no entupimento do reator. Bom, nós agradecemos a organização do evento pela oportunidade. Nós agradecemos também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo amparo financeiro a essa pesquisa. Quaisquer dúvidas podem ser enviadas para o e-mail que aparece aí na tela. Muito obrigada.